Com o aumento da demanda mundial por chocolates e achocolatados, a moagem do cacau no ano passado cresceu 4,8% e retomou os níveis pré-pandemia da Covid-19. Dados obtidos com os maiores processadores da Ásia, Europa, América do Norte, Costa do Marfim e Brasil, estimam-se que em 2021 foram processados 3 milhões e 600 mil toneladas de cacau. O Brasil, claro, não ficou de fora desse movimento e moeu 4,43% mais em 2021, se comparado com o ano de 2020, cerca de 224 mil toneladas. O cacau produzido no Brasil, no entanto, atende no máximo 88% da demanda das indústrias instaladas no país, e é por isso que muitas vezes é necessário importar cacau. Walter Puga Júnior conversou com a Ana Paula Lozzi, diretora da AIPC, a associação que reúne 3 grandes indústrias moageiras do Brasil e respondem por 95% do processamento de cacau do país. Ela disse que tem capacidade para processar até 300 mil toneladas. Você vai ver os detalhes na reportagem. E o processamento de cacau no Brasil aumentou, pelo menos para as empresas que fazem parte da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, aumentou em quase 4,5%. Eu tenho aqui comigo Ana Paula Lozzi, ela é diretora executiva da IPC e vamos comentar sobre esse aumento de processamento. Doutora Ana, o que está levando a esse aumento do processamento de cacau? O consumo aumentou? Bom dia, Walter Puga, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade, é um prazer falar com vocês. Realmente, a gente teve um acréscimo, um importante crescimento na demanda pelos nossos derivados. A indústria chocolateira, a indústria moageira tem recuperado a sua capacidade de oferta com o arrefecimento da pandemia do Covid. Então, nesses 2 últimos anos, a gente tem percebido desde o final de 2020 uma retomada no consumo e um crescimento na demanda. E isso se refletiu em 2021, que a gente voltou a números superiores aos números de 2019. Isso é muito importante porque reflete em toda a cadeia de forma positiva. Nós temos aí um aumento de 4,43% no processamento de cacau no Brasil, mais de 224 mil toneladas, pelo menos para as empresas que fazem parte da AIPC, né? A Barrica Lebô, Cargill, Holanda. Bom, a pergunta é, isso traz um movimento maior também de utilização do cacau produzido no Brasil? Então, isso é uma pergunta muito importante e interessante. Hoje, o Brasil, ele é importador de cacau. E por quê? Porque a indústria nacional, ela consome todo o cacau produzido aqui e precisa importar para poder atender especialmente seus clientes externos. O Brasil é um hub produtor de derivados de cacau. A gente exporta para a Argentina, para os Estados Unidos, Canadá, Chile. Então, para conseguir atender o nosso mercado nacional, a gente utiliza o cacau nacional e para atender o mercado internacional, a gente precisa importar. Então, esse aumento acaba sendo uma consequência da demanda no mercado nacional e da demanda no mercado internacional. Então, eu brinco que aqui no Brasil, a produção de cacau pode crescer ainda muito, que a gente ainda tem uma capacidade importante de absorção desse cacau. Para você ter uma ideia, Puga, a gente tem hoje, só as 3 indústrias associadas à IPC, uma capacidade instalada de 275 mil toneladas. Então, a gente opera, moendo 224 mil toneladas, a gente opera cerca de 80%, 85% da nossa capacidade instalada. Ou seja, a gente ainda tem aí um potencial muito grande para crescer, tanto em absorção quanto em atendimento à demanda. Agora, a moagem de cacau no mundo também aumentou, já ultrapassa aí níveis pré-pandemia, né? São as últimas informações no mercado internacional. Ou seja, o aumento do consumo de achocolatados, ela ocorre no Brasil e em outros países também? Então, aqui no Brasil, a gente tem um consumo muito alto de achocolatados, biscoitos e outros, além do chocolate. E durante a pandemia, a gente percebeu, especialmente ali no ano de
2020, a gente percebeu um crescimento considerável do consumo desse produto. Por quê? Porque as famílias ficaram dentro de casa, as crianças dentro de casa. Então, o consumo de biscoito achocolatado cresceu bastante. A Europa e os Estados Unidos, a Ásia, você tem um consumo maior de chocolate. Lá a população consome mais chocolate do que achocolatado. Então, esse crescimento nesses países se dá muito pelo aumento do consumo do chocolate mesmo. O que acontece com a abertura, né? A gente não teve mais de um ano, de 6 meses, um ano para cá, os fechamentos totais, os lockdowns, eles diminuíram consideravelmente. E com isso, o consumo tende a aumentar, as pessoas se sentem um pouco menos receosas de consumir também, de forma geral, bens que não são essenciais, e aí isso se reflete na demanda pelos derivados de cacau. A bem da verdade chocolate ele é um produto, e biscoito e achocolatado são produtos que estão muito ligados com a felicidade do ser humano. Então, quanto mais ele se sente bem, quanto mais ele se sente feliz, a tendência é que ele consuma mais esses produtos. Nós teremos, segundo alguns analistas de mercado, alguns problemas para o processamento de cacau brasileiro, cacau produzido aqui, em função de chuvas que prejudicaram a produção de cacau na Bahia. A IPC, ela já sente algum reflexo dos danos causados pelos problemas climáticos na região que mais produz cacau no Brasil? Então, o que acontece nos últimos anos, o que a gente tem percebido é ainda uma produção instável, né? A gente não chegou numa produção que você diga assim, no próximo ano a gente tem uma produção num volume tal, ainda é muito instável e imprevisível por conta das mudanças climáticas. Realmente, agora no final do ano, a gente teve chuvas muito intensas na região da Bahia, que é a maior produtora de cacau no Brasil. O impacto, ele aconteceu muito na questão da logística, as estradas ficaram muito ruins e os produtores e a indústria tiveram dificuldade de acessar os locais de compra. Mas a informação que eu tive é que, especialmente pensando em safra futura, a gente ainda não vê um impacto negativo. A gente precisa aguardar mais um tempo, porque os frutos estão nascendo agora, para entender como é que isso vai se refletir, especialmente na safra temporã, que começa em abril. A gente está no final da safra principal. Aqui no Brasil, diferente da África, a safra principal ela é menor do que a temporã. A temporã é o período que a gente recebe o maior volume de cacau. A safra principal, as entradas estão de acordo com o que é esperado nesse momento, né? Que é uma baixa no recebimento. Então, mas a gente acredita que para 2022 a gente vai continuar nesse patamar de 195 mil toneladas. Talvez, se a safra temporã for muito boa, como foi a de 2021, consigamos alcançar as 200 mil toneladas. Mas esse volume ainda é insuficiente para atender a indústria moageira brasileira, né? Se pensarmos que as 3 associadas da IPC representam 95% e a gente ainda tem uma demanda por cacau fino especial, a gente ainda tem uma demanda de outras indústrias pequenas, a gente tem uma demanda crescente do bean to bar, do tree to bar, que são aqueles chocolates que são feitos por produtores. Então, a gente ainda tem uma necessidade de ampliação da produção de cacau no Brasil. Hoje, se a gente produzir 300 mil toneladas serão consumidas pela indústria moageira, com certeza. Você acaba de ouvir a diretora executiva da IPC, Ana Paula Lozzi. Agradeço a entrevista da doutora Ana Paula. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigada, Walter. Até mais.